gostaria de trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra de esperança, porque as notícias que nós temos ouvido ultimamente não são das melhores, e isso muitas vezes nos causa preocupação, nos causa tristeza no coração, né? E eu estava lendo aqui a palavra do Senhor quando Agar, ela estava no deserto com seu filho Ismael, e a Bíblia diz que quando em um determinado momento a água que Agar havia levado no odre se acabou, e Agar ali entra em desespero porque não tinha mais água. E a Bíblia diz que a atitude de Agar foi pegar o seu filho e colocar debaixo de uma árvore para não ver o seu filho morrer. A Bíblia diz que ela se afastou do seu filho, deixou seu filho lá debaixo daquela árvore e começou a chorar na possibilidade de morte. Deus falou muito forte no meu coração. Muitas vezes, queridos, nós sofremos por antecipação. Por causa da situação que nós nos encontramos, nós chegamos a uma conclusão. Tiramos conclusões daquela situação sem procurarmos outras alternativas. Agar agora se agarra àquela situação que ela está vivendo. Ela leva o seu filho e coloca debaixo daquela árvore na certeza de que aquele menino vai morrer de sede ali. Assume uma posição de derrota. Não tem água. Eu estou no deserto. Eu vou morrer. O meu filho vai morrer. Então eu tenho que me conformar com isso. A Bíblia diz que naquele momento o anjo do Senhor vem até Agar. Em Gênesis 21, no versículo 17. E ele diz assim: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do teu filho de onde está. Ergue-te, levanta o teu filho, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Que imediatamente os olhos de Agar se abriram diante daquela palavra. Aquela palavra entrou no coração de Agar. Aquela palavra que Agar escutou, que Agar ouviu, o anjo do Senhor falando com ela, trouxe esperança. E a Bíblia diz que quando ela olhou para um determinado lugar, ali onde ela estava, ela contemplou o poço. Ela viu a solução. Às vezes a gente perde a visão das coisas, daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós acreditamos na situação atual, naquilo que estão nos dizendo, naquilo que estão nos apresentando. E nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós não precisamos acreditar em tudo. Nós precisamos confiar e acreditar naquele que nos fez a promessa, naquele que está conosco, o Deus Todo-Poderoso. Querido, Deus que você serve, Ele não perdeu as forças, Ele não perdeu o controle da situação, Ele não envelheceu, Ele não enfraqueceu. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem. Ele é o mesmo Deus hoje, e Ele será o mesmo Deus que está preparando um futuro para cada um de nós. Agar, ela encheu a mente dela com
pensamentos negativos de morte, de destruição. Muitas vezes nós queremos pensar na situação que nós estamos vivendo como se fosse o fim. Olhamos e acreditamos nas notícias, cada dia piores. Muitas vezes o medo, ele tem entrado no teu coração, ele tem causado pavor, ele tem te neutralizado diante dessa situação a ponto de você não conseguir enxergar o que Deus te prometeu. Eu quero te trazer uma palavra de esperança e dizer que o mesmo Deus que falou com Agar, o mesmo Deus que fez promessas a Agar, que abriu os olhos de Agar, é o mesmo Deus que está contigo, é o mesmo Deus que está te dizendo: o que tens, Agar? Por que você está desse jeito? Por que você está chorando assim, Agar? Ainda há esperança. O teu filho não morreu. Olha para o lado, abre os teus olhos e começa a ver. Te levanta, procura. Se nós voltarmos nessa palavra para o capítulo 16, no versículo 7, nós vamos observar que não era a primeira vez que Agar estava no deserto. Agar já havia ido para o deserto quando ela tinha fugido de Sara, quando ela ainda estava grávida de Ismael, quando ela havia discutido, brigado ali com Sara. A Bíblia diz que ela fugiu, que ela foi para o deserto. No deserto, parou perto de um tanque. Ou seja, ela sabia que havia solução. Ela só não estava conseguindo enxergar por causa da situação que ela estava vivendo. Às vezes nós esquecemos do que Deus já fez por nós. Essa não é a tua primeira luta, querida, querido. Essa não é a tua primeira luta. Esse não é o teu primeiro deserto. Lembra-te de quando Deus te deu vitória no passado. Lembra do momento difícil que você teve que enfrentar na tua vida. E você viu a mão de Deus operando sobre você. Em um tempo passado, Agar viu o que Deus havia feito por ela. Agar viu que ela não estava sozinha, que ela não estava desprezada, porque o Senhor chamou ela pelo nome. E Agar sabia que havia um Deus que conhecia ela, que chamava ela pelo nome. Você sabe que você não está sozinha. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que conhece você, que te chama pelo nome. E que ainda que a situação esteja difícil, ainda que você seja bombardeado por palavras de derrota, Ele está cuidando de você. É necessário que você comece a visualizar essa proteção, esse cuidado de Deus para com a sua vida. Não deixe que essa adversidade, que esse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, não deixe que ele venha tirar a sua visão daquilo que Deus já fez na sua vida e daquilo que Ele é capaz de fazer, de realizar na sua história. Mas que você também, nesses dias difíceis, busque a face do Senhor, busque a presença do Senhor, gaste o seu tempo na presença do Senhor, meditando na palavra. Querido, deixa as outras coisas para lá. Não se preocupe com as notícias que chegam todos os dias. Se alimente da palavra. Mergulhe na palavra para conhecer o Deus que te conhece pelo teu nome, o Deus que te escolheu e o Deus que não te desampara, o Deus que te cuida, que te guarda, que te protege. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos